sabia que existe um documento de Bento XVI falando sobre o sindicato? E um documento do Papa Leão XIII que fala sobre o mesmo assunto? Fala, galera! Tudo bom? No vídeo de hoje, agora nós vamos aos pontos que nós vimos nas redes sociais, olha, muitas redes sociais que vocês compartilharam, que muitos já comentaram lá nos vídeos de outubro, né, aqui no canal. Então, outras que vocês trouxeram aqui, então a gente assim juntou tudo que a gente tinha para falar sobre esse tema e refutar algumas partes. Então, as primeiras partes nós lemos, eu comentei alguns pontos, também dei a minha opinião em relação a algumas coisas, mas hoje a gente vai refutar isso que há muito sem falado sobre o sino. Mas antes, não esquece do seu joinha aqui no canal, de se inscrever e também ativar o seu sininho. Bora? Vamos lá. O primeiro ponto é: alguns afirmaram que o relatório não explicou na sinodalidade e ainda afirmaram que não sabem e gera confusão. Ou seja, eles falaram que o relatório não explicou o que é sinodalidade e que eles confirmaram que a sinodalidade só gerou confusão. Vamos lá. O relatório ele explica o que é sinodalidade, sim. Basta você ver lá, se você assistiu os primeiros vídeos que eu gravei aqui em relação ao relatório, você vai ver que no primeiro ponto eles dizem lá na letra F que eles sabem que o termo é desconhecido por muitos membros do povo de Deus, é verdade, porque muitos vieram aqui e não sabiam nem o que era sínodo, ou o que era a igreja sinodal, e que isso suscita a confusão e preocupação em mudar ensinamentos e etc. Porém, assim, eles afirmam no mesmo ponto, ou seja, lá no primeiro ponto, no F, né, que a sinodalidade é a expressão do dinamismo da tradição viva. Aliás, no ponto J, que é uma das questões abordadas, né, que tem a convergência, questões abordadas e também as propostas, eles afirmam que é preciso esclarecer o seu significado nos diferentes níveis, para que tudo fique mais claro. Então, não é que eles não sabem, eles precisam deixar claro para que não aconteça as confusões que aconteceram aqui fora enquanto estava acontecendo a assembleia aí do sínodo. Isso é muito legal, eles ouviram, né, o clamor e a questão de que algumas pessoas não entenderam. Vamos para o ponto 2. E para variar, o relatório do sínodo é pura teologia, porque eles falam que os pobres são preferenciais por Jesus, tanto que no número 4 ele se dedica a isso, né? E que isso é a essência da TL. Até alguns citaram o Frei Clodovis Boff, né? Que saiu da TL, a gente já fez um vídeo aqui sobre ele também, né? Do qual que ele afirma que a TL tira o Cristo do centro e coloca as pessoas no seu lugar. Certo? Até ele faz isso mesmo, né? E o Frei Clodovis, ele está certo quando ele fala isso. Mas, aonde no relatório que foi tirado Deus? Da onde foi tirado o Cristo do centro? Em todos os pontos que nós lemos aqui, por isso que nós lemos com vocês aqui, nós vemos os direcionamentos para Cristo, para a igreja de Cristo. Aliás, no número 4, e você pode conferir, porque o relatório está aqui no comentário fixado, no número 4, na letra H, abre aspas. Se realizar um sínodo significa caminhar junto com aquele que é o caminho. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo. Nesse ponto, eles até citam Jesus Cristo sofredor. E a gente lembra que Cristo, mesmo sendo Rei e Senhor, né, que a gente até comemorou a festa de Cristo Rei, a solenidade de Cristo Rei, ele se fez humilde e nasceu em uma manjedoura. Porque ele veio para os doentes e não para os sadios. E todos nós somos doentes e todos nós precisamos da sua misericórdia. E aí, nós vamos para o ponto que eu gostei, mas se alguns já encontraram a TL de novo, que é o número 4, na letra C, onde eles citam que não existe só pobres, e eu falei isso lá no outro vídeo, né? Só pobres no que diz respeito à situação financeira, questão de miséria, né? Mas os que sofrem, os mais vulneráveis, que sofrem abuso, etc. E aí, ao final, inclusive, eles citaram a preocupação pela defesa constante dos bebês no útero de suas mães. E eu gostei muito, porque isso mostra que Cristo é para todos que sofrem, seja lá o sofrimento que for. Conforme está no Catecismo da Igreja Católica 2448, né, que diz, abre aspas, sob as suas múltiplas formas, indigência material, opressão injusta, doenças físicas e psíquicas, e, finalmente, a morte, a miséria humana é o sinal manifesto de condição congênita de fraqueza em que o homem se encontra desde o primeiro pecado e da necessidade que tem de salvação.
Foi por isso que ela atraiu a compaixão de Cristo Salvador, que quis tomá-la sobre si e identificar-se com os mais pequenos de entre os seus irmãos. Mateus 25, do 40 ao 45. É por isso que os que se sentem acabrunhados por ela são objeto de um amor preferencial por parte da igreja, que desde o princípio, apesar das falhas de muitos dos nossos membros, nunca deixou de trabalhar para aliviá-los, defendê-los e libertá-los, fazendo através de inúmeras obras de beneficência e continuam indispensáveis sempre em toda a parte. Mas aí, falaram que o termo novos pobres, entre aspas, né, é coisa que o Leonardo Boff usa. Claro, porque ele não usaria, não é mesmo? Gente, a TL, ela é diretor para tudo. O próprio Papa Francisco já falou isso, abre aspas para o Papa Francisco aqui. Eu digo apenas que os comunistas nos roubaram a bandeira. A bandeira dos pobres é cristã. A pobreza está no centro do evangelho. Os pobres estão no centro do evangelho. Se olharmos Mateus 25, o protocolo sobre o qual seremos julgados: tive fome, tive sede, estive no cárcere, estive doente, nu. Olhemos as bem-aventuranças, e que é outra bandeira nossa. Os comunistas dizem tudo isso é comunista. Sim, como não, né? 20 séculos depois de Cristo. Depois, 20 séculos depois. Então, quando falamos de comunistas, nós poderíamos virar e dizer, então vocês são cristãos. Risadas do Papa Francisco, né? Senão as pessoas não entendem. E aí eu vou deixar o link aqui dessa entrevista no comentário fixado. Aliás, gente, leiam, você que está desesperado aí pela tele, no ponto N do relatório, que é uma proposta, afirma que a doutrina social da igreja é um recurso pouco conhecido. Por isso causa tanta confusão e colocamos tudo no mesmo balaio dessa maldita dessa TL marxista. Número 3, questão de TL não para aqui não, gente. Ainda no ponto 4, né, na letra C, ela cita o comprometimento da casa comum e com os pobres, porque o grito da terra e dos pobres são o mesmo, né? Então eles falam isso lá no documento. Óbvio, isso aí nem precisava ninguém vir comentar aqui no canal, né? Já ligaram essa parte com a ecologia da TL, com o cuidado da terra. Aí, igual esses dias nós falamos aqui, né, num dos comentários, sobre a casa comum com letra maiúscula, e alguma pessoa comentou aqui e ficou doida, né? Lá em Romanos 8, do 22 ao 24, diz o seguinte: pois sabemos que toda a criação geme e sofre como dores de parto, até o presente dia. Não só ela, mas também nós, que temos premissas do Espírito. Gememos em nós mesmos, aguardando a doação e redenção do nosso corpo. Porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto de esperança já não é esperança. Porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos, é em paciência que o aguardamos. A Bíblia também é TL, gente, porque nessa passagem tá nítido. Na primeira parte aí, eu deixei grifado para vocês, sobre a criação do mundo geme e sofre. Porque depois daí, né, dessa parte, é dito que nós também, eu e você, temos as premissas do Espírito. E nós também gememos, aguardando a doação e redenção. Ou será que o catecismo também é TL, quando fala sobre criação, planeta Terra, que é nossa casa comum, lá a partir do número 2415 até o 2418. Ou quando ele fala sobre amar os pobres no número 2443. Ou ainda na doutrina social da Igreja Católica. Número 4. Cismaram, ainda no ponto 4, tá bom? Porque esse ponto 4 aí gerou muito polêmica. Com a letra, lá na letra G, porque afirmam que os cristãos devem se comprometer a participar ativamente na construção do bem comum e na defesa da dignidade da vida, inspirando-se na doutrina social da igreja. Aí vem a cerejinha do bolo, né? Para aqueles que, nas formas de organizações da sociedade civil, comércio, sindicatos, movimentos populares, associações de base no campo da política e etc. Aí, ponto. Já falaram que estão jogando para a esquerda, né? Vale ressaltar que esse ponto está na parte de convergência e houve poucos votos negativos. Pois é, infelizmente, esses movimentos, etc., como eu falei agora há pouco, eles pegam as causas nobres e eles deturpam e usam as pessoas para benefício próprio. Por quê?
Porque nós não nos envolvemos. Porque eu e você, nós não nos envolvemos. Nós não levamos o Cristo para esses lugares. Ou nós não montamos algo nosso dentro daquilo que a igreja pede. Como nós combatemos aquilo que eles fazem? Aquilo que eles fazem com a verdade. Cristo combateu com a verdade. Durante anos a gente pegou asco de política. E o que eles fizeram? Eles deitaram e rolaram. Toda vez que tem uma questão organizacional da sociedade, nós não queremos nos meter, porque a gente afirma que é de esquerda. Então, por que nós não criamos algo que vá contra eles? Como fizeram os pró-vida, por exemplo. Aliás, você sabia que existe um documento de Bento XVI falando sobre o sindicato? E um documento do Papa Leão XIII que fala sobre o mesmo assunto? O que Bento XVI diz lá no documento? Abre aspas, número 64. Ao refletir sobre esse tema do trabalho, é oportuno uma chamada de atenção também para a urgente necessidade de organizações sindicais dos trabalhadores, desde sempre encorajadas e apoiadas pela Igreja, se abrirem as novas perspectivas que surgem no âmbito laboral. Superando as limitações próprias dos sindicatos de categoria, as organizações sindicais são chamadas a responsabilizar-se pelos novos problemas da nossa sociedade. Refiro-me, por exemplo, ao conjunto de questões que os peritos de ciências sociais identificam no conflito entre pessoa trabalhadora e a pessoa consumidora. Eu vou deixar os links aqui no comentário fixado, porque existe um documento da igreja falando sobre isso. O que o Papa Leão XIII diz no documento? Abre aspas. Mas sendo de temer que nestes casos, em outros análogos, como no que diz respeito às horas diárias de trabalho e à saúde dos operários, a intervenção dos poderes públicos seja importuna, sobretudo por causa da variedade das circunstâncias, dos tempos e dos lugares, será preferível que a solução seja confiada às corporações ou sindicatos de que falaremos mais adiante, ou que se recorra a outros meios de defender os interesses dos operários, mesmo com o auxílio e apoio do Estado, se a questão o reclamar. Número 27 do Rerum Novarum. E aí, eles também são TL? Aliás, eles são tratados no compêndio da doutrina social da igreja. Calma, gente, isso não é para te confundir. Eu sei que sua cabeça fez assim, ó. Pá! Né? Deu um nó. Mas é para mostrar que o assunto da tele não é simples, não é preto no branco. Ele é complexo, ele mistura as coisas da igreja para confundir a nossa cabeça. Sabe por quê? Porque o comunismo, a esquerda, a tele marxista, fazem de tudo para deturpar a igreja e o próprio Cristo. E se nós não tomarmos cuidado, nós caímos em outras armadilhas que o inimigo vai armando e corremos o risco de acusar a igreja daquilo que ela não faz. Bom, esses são os primeiros pontos aí que nós recebemos, as acusações que nós recebemos aqui no canal e que nós vimos também em outras redes sociais, tá bom? Tem uma parte 2, que tem muitos outros pontos aí pra gente falar, mas eu vou parar por aqui, porque eu sei que já foi muita informação, e esse último ponto, então, meu Deus do céu, né? Então não esquece de deixar meu joinha aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho para você ver a parte 2, tá bom? Dessa parte aí refutando alguns pontos sobre o relatório do sino. E também não esquece que os seus comentários, principalmente se você falar desses últimos pontos aqui, devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!